Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Olá, uma ótima noite de domingo. E hoje no programa VIP eu recebo a médica endocrinologista Maria Luísa Trabaquim Gimenez. Você que está aí ligadinho com a gente vai saber mais sobre diabetes. Afinal, nesta temporada a Unimed fala sobre o tema e quer principalmente destacar a saúde. Como está a sua saúde? Doutora Maria Luísa, seja muito bem-vinda aqui no programa VIP. A gente tem esse hábito de trazer assuntos que falam de saúde, buscando sempre a prevenção e também um caminho para as pessoas que estejam nos assistindo para saber, afinal, como eu estou, como eu posso fazer para ficar ainda melhor. E diabetes é um tema sempre presente, atual. Afinal, o que é diabetes? E as pessoas muitas vezes têm diabetes e não sabem que têm? Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores. Realmente, diabetes é um assunto muito intrigante, porque convém lembrar que já somos em 16 milhões de brasileiros com a doença. Então, muita gente, é uma incidência de várias enorme. idades, né? Exatamente. Então, não dá para passar batido, né? E muitos desses ainda desconhecem, não sabem que tem a patologia. Isso por quê? Porque muitas das vezes a manifestação não acontece. Ela pode ser silenciosa, pode ser assintomática, que a gente fala, que a gente fica naquela espera, né, de que eu estou sentindo. E normalmente, quando os sintomas aparecem, é porque essa glicose já está muito elevada. Porque o que é o diabetes? Nada mais é do que o excesso de glicose no sangue. Essa seria uma definição. Sim, o organismo está ali com algum probleminha que ele não está conseguindo deixar o sangue ok. Exatamente. Por quê? A gente precisa dessa glicose para nutrir todas as células. As células, para funcionar, ela precisa de glicose, né? Só que a glicose, ela não entra na célula se não for através de uma porta. Então, vamos imaginar a célula lá, então tem que ter uma portinha para entrar. Ela não entra através de qualquer lugar, ela tem que entrar pela porta. E essa porta, ela precisa ser aberta pela insulina. E quando a insulina tem problema, então eu tenho a glicose, só que a glicose não consegue adentrar dentro da célula. Portanto, ela sobra no sangue. Então, é quando vem e dá esse desequilíbrio, desenvolvendo a doença diabetes. Quais os tipos de diabetes e as causas de diabetes? Nós temos, basicamente, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional, porque eles têm uma fisiologia totalmente diversa. Eu tive gestacional. É mesmo? Expert na gestacional. Daí você pode explicar. Aí eu posso explicar. Então, a diabetes, elas são bem diferentes entre elas, mas o que são idênticas sobra a glicose. Então, é o excesso de glicemia no sangue. Né? Mas o que levou é diferente. E como que acontece? O diabetes tipo 1 é quando a gente dizia antigamente que era da criança, né? Que é quando nasce, pode aparecer, mas o mais comum é aparecer lá pela 7º ano de vida até a puberdade, tá? Então, é quando a gente produz, o nosso sistema imunológico, células que destroem o nosso pâncreas, que não reconhece o nosso pâncreas. Então, autoimune. Autoimune. E isso é denominado autoimune. Então, o DM1, o diabetes tipo 1, é uma doença autoimune. Então, infelizmente, não tem, assim, como prevenir, o que fazer. Né? Porque e tem tratamento, não tem cura também. Ainda não tem exatamente, cura. nem tipo 1, nem porque tipo 2 tem pesquisas aí, a gente sempre vê matérias falando, vai ter um pâncreas artificial, vai ter transplante, não sei o quê, vai ter vacina, mas são ainda estudos. Exatamente, é tudo experimental, muito experimental. Tá? Então tem que ter um segmento a longo prazo, porque às vezes há uma resolução naquele momento, só que quando continua acompanhando aqueles pacientes, eles voltam a desenvolver a doença. Então nós temos essa diabetes que não tem como prevenir, evitar que ela aconteça, porque ela já vem no nosso código genético, mas tem a outra diabetes que ela pode aparecer por maus hábitos. Exato, que essa é a mais comum, inclusive. Que é a diabetes tipo 2, DM2. A diabetes tipo 2,
Como que funciona? A gente tem insulina, só que essa insulina, ela está resistente, ela não consegue entrar, ela não consegue colocar porque ela é a chave da porta. Então, vamos dizer que a fechadura foi trocada. Então, eu tenho a chave na mão, eu tenho a insulina, só que quando ela tenta entrar lá para abrir a célula para a glicose entrar, isso não acontece. E por que que essa chave não funciona? Por que que essa fechadura está emperrada? O grande causador se chama obesidade. Sobrepeso também ou obesidade? Porque Já muitas sobrepeso. vezes, doutora, a gente se olha no espelho e não se reconhece como tal. Porque tem aquela ideia que é preciso estar ao extremo para tomar uma atitude. E muitas vezes um sobrepeso já pode provocar essa diabetes? Às vezes nem sobrepeso precisa. Se a pessoa ingere muita glicose, muito carboidrato, né, muito açúcares, ela também, muito refrigerante, também não vai conseguir, vai ter essa resistência a essa insulina. Então, até a gente vê isso diariamente no consultório. De vir paciente até magro, até de peso normal, e que dá o diagnóstico e fala, não, deve ter algum erro, porque eu sou magro. Então, assim, não é obrigatoriamente. Aqui, obesidade é um fator de risco principal, mas não é o único fator de risco. E pode acontecer em qualquer fase essa diabetes do tipo 2? Ou na fase mais adulta, o organismo está mais lento, o metabolismo, e aí ela acontece de uma maneira mais intensiva? Ou não? Qualquer Então, fase, mesmo na adolescência. Porque a gente sabe que o jovem tem um hábito alimentar diferente de uma pessoa mais adulta. Então, ele consome mais doce, refrigerante, bala, chiclete, enfim, carboidrato. Nesse período da vida desse jovem, o organismo reage de uma maneira diferente? Antigamente, a diabetes tipo 2 era dito do adulto ou do idoso. E o DM1, como eu falei, do jovem, da criança. E isso mudou. E provavelmente por conta dessa mudança alimentar que a gente teve, dessas guloseimas que hoje é um acesso muito fácil. Hoje, antes da entrevista, a gente estava lembrando do nosso tempo de criança, que a gente andava de bicicleta, andava a pé, como era diferente o hábito, e isso refletia também na saúde. É lógico. Então, hoje a gente nem usa mais esse termo do jovem ou do idoso. Por quê? Porque acontece diabetes tipo 2, sim, em crianças já, em adolescentes. Então, isso, claro que é mais comum depois dos 30, por quê? Por conta do envelhecimento mesmo do corpo, então a metabolização vai mudando, só que infelizmente tem acontecido o diagnóstico numa idade mais precoce, exatamente por conta desses erros alimentares, de sedentarismo em excesso. Sim, isso que eu ia dizer, em relação ao sedentarismo. A prática de exercício físico contribui para o metabolismo equilibrado e com isso a gente não tem... eu falo questão da diabetes gestacional. Então, eu tive diabetes gestacional e pelo hábito alimentar, pelo cuidado alimentar que eu tive, eu consegui ter uma gestação sem necessidade de insulina e medindo, claro, o sangue, né, o nível da glicose do sangue, ele não subiu, porque eu fazia as trocas inteligentes, né, a questão do carboidrato simples pelo integral, enfim, e a prática, né, de caminhada. E então a caminhada, a prática do exercício contribui também para o metabolismo do organismo e assim conseguir ajudar na hora da chavinha na célula? Sem sombra de dúvida. A atividade física, ela é importantíssima, ela ajuda no metabolismo, então até permite... Ela evita a diabetes? Então, ela é uma prevenção. Obesidade, né? Ela é uma prevenção, por quê? Porque você não está deixando, você está ajudando a tua célula, você não está levando esse pâncreas, que é o produtor da insulina, à falência, a trabalhar sozinho. Então, vamos dizer que é um coadjuvante. Eu comendo menos, eu já estou ajudando. E eu gastando mais, eu estou ajudando mais ainda. Então, a gente até fala para o diabético, independente do tratamento que você faz, ser incrível, ser maravilhoso, com remédio top, se não tiver essa ajuda, não vai adiantar. Não vai adiantar, por melhor que seja o tratamento, medicamentoso, seja com insulina. É, sim, importantíssimo e, na verdade, é obrigatório ter uma mudança alimentar e
acrescentar também atividade física no dia a dia da pessoa. Então, eu posso dizer que fatores de risco são obesidade, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica também? Com certeza, até porque a bebida alcoólica, ela também se transforma em glicose, o álcool se transforma em glicose. E geralmente quando a gente bebe, a gente come, né? E geralmente chama e vem junto frituras, né? Que é o que a gente... Petiscos. Doutora, então, a história que a cerveja faz super bem pro rim. Gente, ó, os cervejeiros aí que estão nos assistindo. Chega domingo, toma um monte de cerveja. Davi, fica o recado do nosso cinegrafista. Toma cerveja. Porque a cerveja está lavando o meu rim. Não é bem assim. Não é bem assim, de forma alguma. Porque a cerveja, além do álcool, ainda tem a cevada também, que transforma mais ainda a glicose. Então, não é... Imagina... Até água, se eu tomo em excesso, faz mal. Muito mais outras substâncias, né? Então, tudo tem que ser equilibrado. A gente não está falando para suspender, para quem não tem nada, mas ao mesmo tempo a gente não pode achar que eu posso usar à vontade, né? Não é assim. Doutora, quais outros fatores de risco? Por exemplo, a pessoa que já tem hipertensão, ela tem a probabilidade de ter a diabetes ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? A gente sabe que toda doença cardiovascular, que seria mesmo a hipertensão, colesterol alto, puxa mais ainda outra, né? Uma gosta da outra. Mas por quê? Porque a hipertensão em si não é que ela tem um fator direto, a gente pode dizer assim. Mas o hipertenso, ele já é hipertenso e ele... Muitas das vezes é genético. Vamos dizer que a maioria das hipertensões são genéticas. Só que outras já são devidos a esses mesmos fatores de riscos que vão desencadear o diabetes. Por uma alimentação irregular, muito rico em sal e aí também muito rico em carboidrato, porque não faz atividade física. Então, por isso que elas vêm muito juntas, elas vêm muito associadas, né? Então, a gente fala que tá tudo, é um bolo só. E quais as complicações? A pessoa está com diabetes. Quais as complicações da doença, né? O que a diabetes, uma vez instalada no organismo, pode provocar? Então, a gente tem que entender que essa glicose alta no sangue, ela é tóxica, né? Tem uma quantidade que é tolerável, acima disso, ela não é tolerável. Então, ela vai começar a causar uma inflamação, processos inflamatórios e muita consequência. E esse processo inflamatório pode acontecer aonde? Em todos os órgãos, em tudo quanto é lugar que você puder imaginar. Então, o diabetes, ele causa problema aonde? Em tudo. Então, claro que a gente foca muito naquilo que mata mais, né? Então, assim, a gente sabe que o que mais mata são os problemas cardiovasculares, que seria infarto, seria os derrames. Então, o diabetes piora isso imensamente. A chance de um diabético ter infarto, derrame é muito maior do que uma pessoa que não tem diabetes. Então, porque ela causa essas que a gente fala que são complicações macrovasculares. Além disso, tem as microvasculares, que são na vasculatura pequenininha que tem, nos microvasos, que vão desencadear problemas onde? Nos rins. Então, a causa principal, sem ser traumática, de pacientes que estão lá fazendo hemodiálise é o diabetes. Entendeu? Então, ele causa essa alteração. Vai desencadeando insuficiência nos rins. Exatamente. Então, é muito comum evoluir uma das complicações com nefropatia, que é essa deficiência renal, podendo até levar a hemodiálise, a depender do grau e se não for tomado as providências necessárias. E também é muito comum desencadear problemas nos nervos. Por isso que a gente escuta tanto do diabético que começa a sentir umas dores muito importantes em membros inferiores, começa geralmente formigamentos, e geralmente começa nos pés porque eles acometem principalmente os nervos maiores. Então os maiores é que vão até os pés. E ficam feridos? E aí não cicatriza. Da cicatrização. Exatamente. E a dificuldade da cicatrização acontece exatamente porque o nervo não está bom, né? Que é importante essa atuação para que haja. E aí também o paciente não sente, então ele tem uma mudança, só que isso é muito gradual. Não é assim, hoje eu tô normal, amanhã aparece. Não, é tão aos poucos que não sente. Então é complicado a gente pensar, mas como que eu não vou sentir o meu pé, o meu sapato apertar? Como que eu deixei chegar a este ponto? E é história muito frequente. Eu tenho um paciente que foi muito engraçado. Ele pisou num chão, né, muito quente em Cáceres, ele foi lá na pescaria
E ele não percebeu que o chão estava... E todo mundo reclamando, ai, que chão quente. E ele até pensou, ai, mas esse pessoal tá muito exagerado. mole. Exagerado. E fez uma bolha enorme na sola do pé. E ele não tinha percebido que estava tão quente. Ele estava sentindo um pouquinho quente, mas não a ponto de ter que incomodar e pôr um calçado. Exatamente. E fez uma bolha, e essa bolha não cicatrizava, fez uma ferida, uma lesão. E assim, quase culminou com a amputação. Nossa! Porque começou a ter necrose na região, então foi assim... É um tratamento dificílimo, né, muito doutora? Difícil, muito fazer, difícil. Né? Cuidar Longo. desse pé. Exatamente. Longo, envolve dor, o paciente Muita. sente dor. E aí, assim, por isso que a gente sempre recomenda o diabético que ele tem que ter uma atenção especial com os pés, tem que avaliar, tem que tomar cuidado com o sapato, porque o grande causador das lesões é o sapato que apertou. É um calinho que faz e não percebe. Tanto que a Unimed tem lá, quando fala em prevenção, o espaço da Unimed Saúde, tem um olhar específico para essas complicações relacionadas à diabetes. Exatamente. De tão sério que é. Porque é que, na verdade, o que vai levar mesmo ao óbito. Doutora, uma vez com diabetes, essa adquirida, tipo 2, tem como eu me curar dela? Adquiri a diabetes, mudei toda a minha vida, agora sou fitness, mudei a minha alimentação. Tem como eu deixar de ser? Não. Infelizmente. Uma vez instaurada, acabou? Por enquanto, a gente ainda tem que ouvir essa frase, né? Que diabetes não tem cura. Então, desconfiem de tudo que vocês ouvirem diferente disso. Então, não tem. A dieta melhora? Sim. A percepção que eu tenho é que eu estou curado. Mas por quê? Porque eu estou sentindo uma melhora. Porque minha glicose começou a baixar, começou a entrar dentro da célula. Ela está adormecida, Tá né? adormecida. Eu tô tendo uma vida equilibrada. Eu estou ótimo. Meus exames ok, mas ela está adormecida. Exato. Eu bobear, ela pode voltar. E é isso que a gente escuta. Os pacientes param, por exemplo, o remédio, porque fala, nossa, mas eu vi o meu exame de sangue e estava excelente. Então eu percebi que eu podia ficar sem. Só que veja bem, estava excelente porque eu estou tomando os meus remédios, porque eu estou fazendo tudo aquilo. Por isso que ela está tão boa. Se eu parar, vai voltar, mas sem e volta. Não tem como. Sabe, a gente não tem ainda como fazer essa doença reverter. Infelizmente, até porque quando acontece esse excesso de glicose no sangue, é porque o pâncreas já tem uma falência nas células importante. Então, isso não tem como reverter. Essa falência já aconteceu. Quando começou essa glicose sobrar no meu sangue. Porque enquanto não tem falência, não sobra glicose no sangue. Entendeu? Então, isso ainda a gente não, infelizmente, não tem como reverter. Tratamento para diabetes, medicamento. Medicamento. Tem vários tipos, né? Hoje, além da medicação oral, tem a injetável, tem uma que é até programada. O Eduardo não está aqui, gente, está viajando, por isso ele me deixou só no estúdio, mas ele tem uma neta que tem diabetes, então ele é, assim, perito nesse assunto por vivência, né? Por conviver com uma pessoa querida da família tendo diabetes, e ela utiliza... É um aparelhinho que vai soltando a insulina durante... Uma bomba de insulina. Uma bomba de insulina durante o dia. E isso demonstra o quanto exige esse olhar, sim, dos pais, o quanto a gente tem que se preocupar com diabetes, porque sem essa bomba de insulina, ela poderia ter complicações muito sérias e irreversíveis. Exatamente. Porque quando já houve esse acometimento dos outros órgãos, o que a gente pode fazer é tratar adequadamente para que cesse esse dano. Mas o dano já realizado não tem como voltar. Então, por isso que o cuidado, a prevenção é fundamental. Porque eu consigo ir daqui para frente, voltar o que perdeu, não tem jeito. Doutora, só para relembrar, 5 dicas de prevenção de diabetes. Primeira coisa, alimentação, né? Então, evite açúcares. O que mais? Evite outros tipos de carboidratos, que seria massas em gerais, que a gente esquece. O excesso. Evitar o excesso. Evitar o excesso. Frituras, porque são muito calóricas, então, portanto, pode nem ter tanto carboidrato, mas vai me levar à obesidade. E já que a obesidade é um fator de risco principal, então é outra coisa que eu tenho que tentar diminuir, evitar, né? Não precisa tirar da vida. Bebidas alcoólicas, que a gente já comentou. Beba com moderação, né? Sedentarismo. Abandonar o sedentarismo. Fazer alguma atividade física.
E lógico que aí dentro disso também vale o quê? Procure sempre estar fazendo um check-up da sua saúde, procurando um médico, fazendo exames, porque como é silenciosa a doença, então a gente vai descobrir como? Através de exame. Doutora, eu já ouvi, né, e muitas pessoas dizerem assim, fiquei nervosa, meu diabetes subiu. Isso é real? O emocional também influencia no diabetes? Influencia sim, porque quando a gente tem uma emoção a mais, a gente libera vários hormônios. E esses hormônios realmente fazem subir mais a glicose. Só que isso vai acontecer naquelas pessoas que está com problema na entrada da glicose na célula. Então a gente escuta isso também. Não, meu diabetes é só emocional. Porque quando eu fiquei muito nervoso, subiu, mas normalmente não sobe. Não. Porque eu posso ficar nervosa, você fica nervosa, só que o meu pâncreas está ótimo. Então ele produz insulina suficiente, essa insulina está conseguindo fazer efeito, a chave está funcionando na fechadura e não vai deixar subir a glicose. Então ela pode estar até um pouquinho maior, mas dentro da normalidade. Se já ultrapassou a normalidade, porque eu estou com problema. Porque não é só emocional, não. né? A causa não, o emocional não tem esse poder de modificar todo um organismo. Exatamente. No caso do diabetes, tem alguma coisa de desequilíbrio. Porque subiu, físico, mas meu corpo produz para baixar. E se não está baixando, então que o emocional sobe é fato. Mas por que meu corpo não conseguiu liberar substância para baixar? Né? Porque a gente tem esses mecanismos de defesa, né? Então sobe uma coisa, eu libero outra para que isso fique normal. Então se isso está acontecendo é porque tem um problema sim. Doutora, aquela batata Yacon, afinal, já li muito também na internet, aproveitar a doutora aqui e fazer as perguntas, que ela ajuda no sangue em relação à glicose, é real isso? Então, o que acontece? Tem vários carboidratos que mesmo sendo carboidrato, a gente fala que ele é de baixo nível glicêmico. O que significa isso? Significa que ele libera lentamente aquela glicose que ele tem. Então, esses são os alimentos que seriam mais desejáveis. Então, são os carboidratos, porque a gente não pode ficar sem carboidrato, que é uma fonte rica de energia. Então, se a gente conseguir dar preferências para certos tipos de alimento, vai curar? Não tem cura. Mas o que vai acontecer? Eu posso comer até um pouquinho a mais, porque ele é mais seguro, ele não vai fazer subir de uma vez, então ele me dá condições suficientes para que minha atividade física queime aquilo que eu comi, que o meu remédio dê tempo de fazer efeito e quebre aquilo que eu comi. Então, nesse ponto, que são substâncias que ajudam, né? Quais substâncias? Quais alimentos são amigos do diabetes? Então, frutas são. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a fruta, porque a fruta tem frutose, né? A frutose, ela também aumenta a glicose. Então, assim, é bom que ela tem fibras, então essas fibras vai diminuir a absorção dessa glicose, vai lentificar, mas eu não posso comer à vontade, eu vou sentar e vou chupar 5 laranjas. Caixa de banana bem doce. Não é? Como 3 bananas, não dá. Então, eles são bons, frutas é bom porque é muito rico, além de tudo, de vitaminas, sais minerais, mas também tem que tomar esse cuidado. E mesmo a batata doce, também ela tem um baixo índice glicêmico. A batata Yacon também? A batata Yacon que a gente falou, exatamente. Então é nesse papel que ela ajuda. Todos os integrais. Então a gente pega arroz integral. Eu vou comer arroz integral à vontade porque não tem carboidrato, tá certo? Não tem carboidrato. Não pode comer à vontade. O que acontece, porque ele é rico em fibras, acaba que o índice glicêmico é menor, ou seja, essa absorção é mais lentificada, acontece aos poucos, mas que tem carboidrato, tem. Eu faço a substituição, mas por isso eu também não posso me exceder. Não pode exceder. Não é à vontade, não. Então, beleza, porque eu comprei uma massa de macarrão que é integral, eu vou comer todo o pacote de macarrão. Não pode, vai subir do mesmo jeito. Então, né, é aquilo que a gente comentou. Tudo tem que ser com moderação. E esses alimentos como linhaça, chia, aveia, ajuda? Todos ajudam porque são ricos em fibras, né? Então ajuda muito porque ele diminui essa rapidez com que a absorção do carboidrato aconteça. Então por isso que realmente eles são esses comida do bem, alimentos do bem. E quando a gente fala em prevenção, é importante que busque essa orientação especializada, porque com uma alimentação correta é possível sim ter uma vida equilibrada, com tranquilidade. É possível a gente lidar com a doença, conviver com a doença, mas ser feliz.
Hoje está até mais fácil, porque hoje a gente tem acesso muito fácil à informação, né? Então a internet nos ajuda disso. As mídias sociais mesmo, tem muito o próprio testemunho de vida de uma pessoa, o que ela fez. Então hoje é muito fácil. E sem contar que você vai lá no mercado, como tem produtos próprios para diabetes, ou mesmo lights, né? Que não é sem açúcar totalmente, O chocolate, quando diz que o chocolate, que o diabético está ali no rótulo, que ele pode adquirir, ele pode, né, degustar, é real, né? Porque passou por toda uma avaliação, de todo um ministério, de uma fiscalização. Então é importante que as pessoas leiam os rótulos, busquem se aquele alimento realmente ele tem a comprovação científica para isso, porque isso é importante, né, doutora? E as pessoas confundem um pouco o diet com light. Com light. Então eles acham que pode, né? É o diet que é zero açúcar. Então é o diet, né? Tem que até lembrar que Mas aí eu posso comer uma caixa de diet? Definitivamente. Até porque o diet, para ele tirar o carboidrato, ele coloca outra coisa no lugar para dar sabor. E geralmente você coloca gordura no lugar. Então aí ele também é muito rico em gordura. Então a gente percebe isso nos rótulos lá. E aí vai também piorar meu colesterol, vai fazer eu engordar e consequentemente vai piorar o meu diabetes. Então não é à vontade, né? Nada pode ser. Então assim, com essa facilidade de hoje em dia que tem tudo pronto, né? Tem geleias, diets, tem bolo, tem até mesmo os refrigerantes, tantas coisas. Então é muito mais fácil pro diabético ter uma qualidade de vida melhor. E assim, evoluiu muito também no campo de medicações. Então eu vejo que é uma facilidade. Antigamente tinha um remédio e insulina. Depois ficou muito tempo só com 2 medicamentos e insulina e não tinha opções. Hoje é uma rede de medicamentos que tenta englobar um todo. E por isso quem tem que decidir é o médico. É o médico que consegue observar o paciente na sua individualidade e apresentar o tratamento propício para ele, né? Personalizado. Exatamente. Porque além da questão física, tem os hábitos alimentares, tem o estilo de vida. Eu falo isso porque eu trabalho no VIP, sei lá, 14 anos. E hoje eu percebo, quando eu vou nas festas, o quanto eu tenho também diante, né, nos buffets, as questões gastronômicas de opções. Que se eu pensar uma década, né, a mais gente, estou velha, 14 anos de vida, não tinha essa oferta que hoje a gente tem. Então, até mesmo para o diabético, para ir numa festa, antes era muito torturante. Uma criança com diabetes ir no aniversário infantil, hoje até mesmo os empresários, as pessoas que trabalham na área de gastronomia, elas estão se preocupando com essas especificidades. Exatamente. E elas estão, e tem mesmo, até produtos, né? Quantas festas você vê que tem até uma mesa mais específica para quem não pode ou não quer abusar. Então, a gente vê que essa facilidade acontece. De um lado, tem a facilidade de muito mais alimentos, de muita mais facilidade de adquirir aquele alimento. Então, se a gente resolve 2 horas da manhã comer uma pizza, eu vou ter uma pizza 2 horas da manhã. Antigamente não era assim, né? Então, tem essa facilidade, mas tem a facilidade para coisa boa também. Né? Então tem que saber balancear isso, né? Para não usar só as coisas ruins que a gente tem hoje, mas essas coisas boas que a gente tem acesso. Olha, eu tomo um exemplo assim, ó, refrigerante. A gente veio de uma época que não era tão comum refrigerante. Então, refrigerante você comprava 1 litrão lá. 1 litrão para a família inteira. Para a família inteira. E era 1 litro. O litrão que a gente falava era a garrafa lá de vidro de 1 litro. Hoje se toma diariamente refrigerante e é com tristeza que eu canso de ver criança com mamadeira com refrigerante. Então, assim, como que eu estou já preparando um hábito alimentar de uma criança, um gosto alimentar, porque a gente é moldado, já com esse tipo de coisa. E o doce, ele tem a facilidade do paladar, né? O paladar responde com muita facilidade ao doce. O doce vicia, o doce realmente libera substâncias de prazer. Então, é uma droga, porque ele libera isso. Então, ele libera essas substâncias do prazer e por isso que eu tenho vontade de doce. Quando eu tô triste, eu quero doce, porque ele me alivia. É verdade, é comprovado, ele libera triptofano. Acontece isso. E é assim, a gente quando tá triste tem que comer porque eu tô triste. Aí eu tô feliz, eu tenho que comer para comemorar. Então, né, tudo tá ligado à comida. A gente vai pro rápido intervalo, ó, você em casa não vai correndo pra geladeira pegar doce. Aproveita e toma uma água e volta rapidinho que daqui a pouquinho estamos de volta.
Amor de Carnaval dura até a quarta-feira de cinzas. Mas o desfile de ofertas da Farmácia Unimed dura um mês inteiro. Pra quem exagerou na dose, tem Epocler, apenas R$ 1,99. Sal de fruta Eno 100 gramas, só R$ 16,98. E pra recuperar a energia, tem Smooth, bebida proteica com banana e cacau, só R$ 9,99. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Orlean, revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean, revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337, 65 21 29 5409. De volta com o VIP de hoje, já teve o tempo aí para tomar sua água. Eu estou aqui com a doutora Maria Luísa, ela que é endocrinologista. E o nosso assunto é diabetes, falando sobre prevenção, os cuidados, né? Como ter uma vida saudável, como lidar com a doença. Gente, hábito alimentar, sedentarismo tá por fora. Doutora, as pessoas com essa vida tão cotidiana, contemporânea, conectada, a internet traz muita coisa boa, mas ao mesmo tempo ela deu uma desacelerada na nossa vida no sentido de práticas esportivas, e isso tem resultado na nossa saúde. O nosso sangue está respondendo de maneira não tão legal a isso? Então, é engraçado, né? Tudo tem um bônus e tem um ônus. Quando começou a ter essa... vamos dizer, essa parte informatizada de todos os serviços, que primeiro foi com isso, mas que começou, a gente pensou que beleza, eu vou ter mais tempo, porque eu vou conseguir ir menos ao banco, né? Eu vou conseguir resolver um monte de coisa que eu tinha que ir lá, eu já resolvo online, eu já vou e peço um protocolo, um serviço. Para várias coisas, né? Seja na escola, né? Na universidade, no trabalho. Você imprime trabalhos, exatamente. Boleto, o professor manda lá. Você paga sim, o boleto tá o número, o código de barra, você paga pelo celular. Não, e você pensa, faculdade, a gente tinha que ir lá, pegar um livro, ver, fazer resumo. Hoje já manda lá no e-mail de todo mundo, vai lá, imprime, já vai antes da aula com aquilo. Então, é em todas as coisas. Então, ele teve essa facilidade, teoricamente, então eu vou melhorar minha qualidade de vida, porque pensa, o tempo que eu tinha que perder de ir lá toda semana no banco, ou ir no fim do mês para pagar uma conta, eu não preciso mais. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. A gente acaba utilizando aquele tempo para trabalhar mais, muitas vezes. Então, e sem contar que esse fato de você estar online o tempo todo, a gente passa até essa percepção para as pessoas. Então, hoje a gente é encontrado o tempo todo. O tempo inteiro. Doutora, às 11 horas da noite estou mandando WhatsApp para a doutora Maria Luísa. Então, antigamente era o telefone fixo lá em casa. Então, o que acontecia? A gente ligava, fulano tá aí? Não. Então, foi em tal lugar, liga daqui e tal. A gente tinha essa paciência. Hoje, a gente não tem paciência. Você liga aí, o telefone celular não atendeu, mas como que não atendeu o telefone? Aí manda o WhatsApp. Visualizou e não respondeu. Como assim? Então, você vê, isso já está gerando até um desconforto. Então, a gente está ficando pessoas sem paciência até. Entendeu? Porque daí começa, no começo do dia já está sem paciência, porque eu não consegui falar com o fulano, eu quero para ontem. Né? E a gente tem uma pressa, e pressa para quê, né? Porque é só pressa. E aí, junto com isso, a gente, almoço não tem, porque a gente está almoçando lá, respondendo mensagem, ou vendo, ou atendendo telefone, que eu não consegui, porque eu estava fazendo outra coisa no meu trabalho. Então, eu vou fazer na hora do meu, teoricamente, descanso. Né? Que não é descanso, porque faz parte, é fisiológico, a gente tem que comer. Então, a gente vai fazer isso quando está indo no banheiro, quando está almoçando, quando está jantando, que seria aquele momento... Vai para a cama, né, para dormir. Quando é para estar horas de sono, que seria aquela hora que a gente tinha que estar, por exemplo, a comida, a gente sabe que a digestão, a fome, a saciedade começa nos olhos. Então, eu tenho que olhar, visualizar o que eu estou comendo. Não me espanta de como a gente pergunta, o que você comeu ontem no almoço? Não lembro. Ontem. Mas por quê? Porque a gente não presta atenção. A gente come ou no telefone, ou na frente da TV. E com isso a gente come mais? Come mais.
E mais, além de comer mais, a gente até esquece o que comeu, então a fome, e já tem estudos que mostram isso, a fome vem antes. E as pessoas ainda falam assim, mas eu não como nada. Claro que você não come nada, você não está tendo nem tempo de observar o que você está comendo. Então acontece, doutora endocrinologista, de paciente chegar e falar, doutor, eu tô com sobrepeso, tô obeso e não sei como, porque eu não como, quase não como. Tem isso? Muitos. Tem relatos? Eles falam muito, eu não entendo porque eu estou engordando, eu não como nada. Eu como pouquíssimo, eu como menos que meu esposo, né? Tô falando porque nós mulheres a gente se preocupa mais. Eu faço alguma coisa e não entendo o que acontece. Muitas vezes, e eu acredito, elas estão falando realmente aquilo que percebem, que aquela percepção. Só que a percepção é errada, porque eu vejo que até acontece isso. Quantas vezes eu falo, nossa, eu não comi nada hoje. E aí meu esposo que tá perto, como não? Você viu que você devorou lá o prato da lasanha? E eu, hã? Então, você vê que você fez, é lógico, você estava no celular, você estava prestando atenção em outra coisa. Então, a atenção, quando a gente se alimenta, também é importante quando fala em obesidade. Muito importante. Porque é isso aí, você tem que prestar atenção, porque é visual. Então, eu tenho que ver que eu comi. Porque daí meu cérebro já começa a liberar certas substâncias que falam, não, você já vai liberar saciedade porque você está comendo. Comendo, assistindo televisão, almoçar, assistindo televisão, então... Seria um hábito que acontece, mas ruim. que a gente teria que repensar isso. Exatamente. E o que o pai e a mãe faz, reflete no filho. O que o pai e a mãe fazem, reflete no filho. Você pode ver que filhos obesos geralmente vêm de uma família que o pai ou a mãe são obesos. Então, é aquilo que tem na casa, é aquilo que aprendeu, é bem isso. Então, a gente já não tem essa qualidade de comida, a gente não para nem para ter esse contato pessoal. E aí, o que acontece? À noite, você trabalhou, quando você chega em casa, a gente continua a nossa jornada de trabalho. Então, o que a gente fez com aquele tempo que, teoricamente, era em meu benefício, para eu aproveitar mais com a família, para eu fazer uma atividade? Eu tô, na verdade, trabalhando mais. Eu continuo, porque eu não trazia antes o expediente para casa, porque o computador ficava lá. As coisas estavam lá. Olha, amanhã de manhã, quando eu chegar no trabalho, eu resolvo. Ué, mas como assim? Você não vai resolver agora? Você tem computador na tua casa? Você tem internet? Você tem o celular? Resolva aí onde você está. Então, assim, a informatização, ela melhorou muito, só que ela piorou nesses aspectos da gente, assim, esquecer de usar com qualidade esse tempo. Porque, gente, esse tempo que sobra tinha que ser um tempo para mim, tinha que ser um tempo para minha saúde, para minha família, para o meu lazer. A gente tem dever demais e pouco direito. Sim, de usufruir, né? Com qualidade. Trabalha e cadê usufruir, né? Sobre tudo isso. O sono que você disse. Sono faz bem para a saúde, dormir bem é importante, tem o horário de dormir. Criança que dorme muito tarde, isso é prejudicial? Prejudica, inclusive, o crescimento. E a gente vê como essas crianças hoje, eu vejo dentro de casa, como é difícil colocar meus filhos para dormir cedo. A Maria Luísa tem 2 filhos, um de 5 e de 3. E outro de 3. Então, são crianças pequenas que... Tanto que eu vejo pais que falam, meu filho dorme às 8, eu falo, me conta o segredo, me conta, porque eu não sei. Então, assim, e olha que eu coloco para fazer atividade cedo, eles estudam à tarde, mas faz atividade para acordar cedo. E pra olha, cansar, mas tem, para cansar. E eu sei, né, que a gente conhece os hormônios, como isso vai modificar, e não só a nível de crescimento, nível hormonal todo, mas num desenvolvimento adequado de todo o corpo, porque cada vez mais a gente vê como o sono é importante. O sono, a falta dele, no caso, está muito implicado com obesidade. Então, hoje, assim, já está até, vamos dizer, até batido demais, nem está estudando mais tanto quanto que dormir pouco diminui meu metabolismo e, portanto, facilita o ganho de peso. Sim. Entendeu? Então, e é muito o que é importante, assim, que me chamou a atenção, quando você disse o horário, né? Tem o horário correto de ir para a cama. Qual o horário correto de pai e mãe colocarem seus filhos para dormir? É porque a criança, além disso, não é só dormir, né? Porque às vezes tem pais que falam, não, mas ele dorme bem, porque ele vai dormir meia-noite, mas aí ele acorda 10 da manhã, né? Então vai dormir o que precisa. Só que assim, o pico do GH, ele tem que acontecer no sono profundo e ele acontece mais entre as 10 às 11 horas da noite. Então, se ele vai acontecer, naturalmente, só que se ele acontece num sono profundo, ele é muito maior o pico. Então, vai acontecer lá, só que vamos dizer que ele suba isso, ele poderia subir muito mais que isso. Então, por isso que é fundamental dormir mesmo
lá pelas 9 horas da manhã, para que até às 10, 11 horas tenha esse sono profundo. O sono já esteja profundo e que os hormônios consigam atuar mais profundamente, mais corretamente. Falando em hormônio, doutora, em cada fase, homens, mulheres, determinados hormônios são mais importantes? Tem, assim, as fases que aquele hormônio é vital para que aconteça alguma coisa diferente. Então, na criança, a gente sabe que tem que ter aquele GH, que é um hormônio muito falado, por quê? Para que tenha esse crescimento. Mas não é só ele. Tem outros hormônios que, se tiverem deficiência, também vão implicar na falta de crescimento. Aí, quando a gente pega a criança que está entrando na puberdade, aí são outros hormônios, que até então estavam adormecidos e que amadurecem e que lá na menina, depois dos 8 anos, normalmente, no menino a partir dos 9, começa a desenvolver, que é quando entram na puberdade. Então, eles são importantes, que se eles não acontecerem também, não vai acontecer adequadamente a puberdade. E depois que a gente vai envelhecendo, a gente percebe a mulher, vários hormônios caem, por isso que entra na menopausa, isso são para todas, né? Não tem mulher que lá com seus 80 anos ainda não esteja. Não tem como, o organismo reage dessa maneira. Exatamente. E nos homens também tem uma diminuição, né, do hormônio sexual masculino. Então, não tanto quanto da mulher. Hoje a gente sabe que do homem tem que ter esse hormônio, porque antes a gente falava que do homem também caía muito, que era natural, e hoje os estudos veio dizendo que não, que o homem tem que ter ainda hormônio até bem, um valor bem elevado até lá no envelhecimento, proporcional à mulher, que eu digo, Ou né? seja, a reposição hormonal, quando indicada pelo médico, ela traz bem-estar, traz saúde. Muita. Não só, porque muitas vezes o homem ou a mulher busca essa reposição hormonal nessa fase da vida, né, na próxima menopausa, andropausa, pela questão da virilidade, da sexualidade. E é mais que isso, não se resume só à vida sexual do casal. É muito mais que isso. A gente vê que antes disso, ele tem muito a ver com o bem-estar, com dormir bem, até dormir, que a gente estava comentando de dormir. Tem a ver com disposição física. Então, aquelas pessoas assim que se sente muito cansado, sem ânimo para nada, para trabalhar. Então, até para curtir a aposentadoria, que seja, porque a gente está falando numa idade mais avançada. Então, isso não é normal. Então, isso é, muitas vezes, por deficiência do hormônio, porque ele não é só nessa parte sexual, é bem isso aí, ele dá muito outras coisas. E doutora, hoje, uma pessoa que tem 60 anos é muito diferente do que há 50 anos atrás uma pessoa com 60 anos, né? Muito. A cultura, o comportamento, o mercado de trabalho, tudo mudou de tal maneira que as pessoas com 60 anos são super ágeis, jovens. Então, eles querem viver intensamente. E o hormônio reflete, está diretamente ligado nesse bem-estar, nesse desenvolvimento humano. Tanto que até a idade mesmo de maternidade mudou muito. Então, antigamente, era-se mãe bem cedo, né? Era difícil encontrar alguém que era mãe depois dos 20. Hoje, o que mais acontece é depois dos 30. Eu estou lendo uns livros e conta, né, histórias de mulheres em Londres, lá do começo de 1920, e aí elas estavam, 4 mulheres, super aflitas, porque elas estavam com 24 anos, não tinham pretendentes, elas estavam desesperadas, porque já tinha passado a época do casamento. Hoje, 24 anos, quando alguém chega, vou casar com 24 anos, você fala, meu Deus, está jovem demais. Primeiro vai trabalhar, vai estudar, então isso também deixou a maternidade mais para frente, e o corpo está acompanhando isso. Tem que acompanhar, acompanhar, né? As ideias, as decisões. Então, por isso que mudou tanta coisa, né? E a gente tem essa vantagem hoje em dia exatamente pela evolução da ciência. Então, a gente consegue realmente, eu não digo que tem como inibir o envelhecimento, infelizmente não, né? Mas a gente retarda mesmo. Então, até com essa qualidade de vida adequada, a gente consegue mesmo melhorar muito essa disposição. E uma das coisas que mais ajuda é isso, é fazer essa prevenção de saúde. A gente não tinha tanto acesso à saúde como temos hoje em dia. Acesso ao médico, acesso ao especialista, acesso a exames tão especializados como a gente tem hoje em dia. Então, hoje a gente descobre precocemente. A gente consegue até prevenir antes de virar.
Antecipar os sintomas. Antecipar. No primeiro bloco, você disse sobre que a diabetes, muitas vezes, não traz sintomas. Então, como o check-up é importante para antecipar. Quando existe sintoma, quais são? Os sintomas principais da diabetes é muita sede, e aquela sede que você toma água e mesmo assim ainda continua com sede. Começa a urinar bastante, começa a ter uma fraqueza, assim, aquela coisa insuportável. Muita fome, e apesar dessa fome em excesso, emagrecimento. Então tá comendo, só de consumo, né? Tô comendo tudo, tô emagrecendo. E... Então não tô com diabetes. Fome a gente tem, mas não emagrece, né? E além de tudo, começa a apresentar também dores em membros inferiores, principalmente nos pés, e até visão turva, muita visão turva, vendo tudo embaçado, e dificuldade com cicatrização e também infecções de repetição. Diabetes pode trazer consequência para a visão? A gente não falou ainda, né, de todas as complicações, e uma que dá bastante é cegueira, muito comum. Então, é rim, que é comum, infarto, derrame, nos nervos dos membros inferiores e oftalmológicas, e acometendo muito a retina, tá, e levando à cegueira. Quando tratada com acompanhamento médico rigoroso, consigo evitar tudo isso? Com certeza. Primeiro que o médico, ele vai dar o segmento para não deixar subir. Porque o que causa essas complicações é o fato de ter ficado muito alto. E eu não sinto, tô achando que tá lindo, como que eu vou saber se está ou não? Então, e sem contar que sempre, pelo menos anualmente, é feito essa triagem das complicações. É avaliado lá o pé do diabético com teste de sensibilidade, é feito exames mais específicos para avaliar esse rim do diabético, exame mais específico para avaliar esse fundo de olho, exatamente para não ser pego de surpresa, para não esperar vir a patologia, porque é aquilo que eu comentei, depois que vem eu consigo resolver para frente, mas o que lesionou, não tem jeito, não volta. Diabetes gestacional. Ela pode causar até morte fetal quando não cuidada. Eu falo isso, chama muito a atenção, porque muitas mãezinhas engravidam, tem lá o resultado do diabetes gestacional e não levam tão a sério. E aí se surpreende, porque pode ocorrer morte fetal da criança, né, doutora? De tão grave que é a diabetes gestacional quando não acompanhada ou não cuidada. E quando a gravidez, né, o neném nasce, eu, por exemplo, não fiquei com a diabetes. A gente sabe assim, o diabetes gestacional, ele já é diferente da tipo 1 e tipo 2 que a gente comentou. Então, ele é o diabetes que vai acontecer e diagnosticar a partir da 24ª semana de gravidez. E normalmente acontece porque nessa idade gestacional, a placenta, que já está bem desenvolvida, porque a partir da 24ª, ela começa a produzir alguns hormônios que vão propiciar aumento da glicemia no sangue. Então, se a pessoa já tem uma alimentação irregular, já tem uma glicose meio limítrofe, aí a minha placenta começa a produzir substância para deixar essa minha glicose mais alta, isso é no intuito do quê? De nutrir o feto. Sim. Né? Só que daí acaba sobrando muito no sangue e vai desencadear. Só que ao mesmo tempo o diabetes gestacional ele é muito bacana porque responde muito bem ao tratamento pela alimentação. Pela alimentação. Que foi o que você fez. Eu fiz uma alimentação rigorosa, então quem está grávida aí, cuida da alimentação que você tem um ótimo resultado. O organismo responde. Responde bem. E não precisa muitas vezes de medicamentos. Diferente dos outros que não tem jeito, tem que entrar com essa mudança e com medicação. O gestacional não, ele permite sim porque ele responde muito bem à alimentação. Agora, é um diabetes que realmente a gente tem que cuidar muito, porque a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de duas. Né? E tem muitos mesmo problemas, tanto maternos quanto fetais, durante a gestação e até pós-gestação. E a gente sabe assim que das mulheres que tiveram diabetes gestacional, a vigilância tem que ser maior, porque normalmente a diabetes gestacional verdadeira realmente teve o bebê, cura. Por quê? Porque eu tirei a placenta, né? Então, ela vai curar. Só que aquilo que eu comentei, como já tinha alguma coisa para até ter uma incidência da diabetes gestacional, então tem que ter um cuidado a mais, porque ela é um fator de risco para desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Então, quem teve diabetes gestacional, 60% das mulheres vão ter diabetes. O que eles falam é o seguinte, que 60% quem teve DM gestacional apresentarão diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos.
Então, por isso que tem que cuidar, até porque, por isso que a gente usa o termo pré-diabetes. Porque o pré-diabetes é quando a glicemia está naquela fase ali, que não é diabetes, portanto, tem cura e que a gente não precisa deixar chegar no diabetes, porque daí já foi. Não precisa aí não chegar tem ao ponto de utilizar a medicação, que por outros hábitos a gente consegue modificar tudo isso. Quem mais procura endócrino? Homens ou mulheres, doutora? E geralmente procuram por conta da diabetes ou vai por outras vias? Eu quero saber a questão hormonal, obesidade. Olha, maioria é mulher. Eu acho que nós mulheres ainda tá mudando um pouquinho, porque antes não tinha tantos homens, hoje já tem, mas as mulheres, nós mulheres, somos mais cuidadosas? Somos, temos uma preocupação maior, a gente tem uma atenção maior ao nosso corpo, a gente percebe que alguma coisa tá diferente. Então, e tem até a parte da nossa vaidade, então a gente começa a aumentar um pouquinho de peso, se preocupa. E a maior, assim, procura em consultório de endocrinologista, geralmente é por conta do peso. Entendeu? É por aumento de peso. E aí se surpreende com várias alterações que isso já está combinando. Que eu até comento, olha, a gente não está falando nem estética aqui não, a gente está falando em saúde. Entendeu? Porque a estética é de menos, né? O importante é ter saúde. E também tem aumentado bastante a procura com as incidências das doenças de tireoide, né? Por conta dessas patologias tiroidianas. Doutora, em relação à obesidade, é possível tratar a obesidade sem medicação? Ou porque você é médica, então, quando a gente pensa assim, é médica, a medicação já está ali associada. Ou não, existem outros tratamentos para a obesidade? É possível emagrecer sem a medicação ou não tem jeito? Tem casos que só realmente a medicação vai conseguir o efeito esperado? A obesidade ela é muito complexa, então ela é uma síndrome que tem a ver com um monte de coisa, então ela tem que ser trabalhada muito individualmente. Então tem casos que realmente a alimentação regular, a dieta vai responder muito bem, o metabolismo vai embora e tudo vai acontecer e fluir. Em outros casos, precisa de uma associação de alguma coisa. Ou porque tem alguma outra patologia, por isso que sempre tem que investigar, tem que fazer os exames para ver se não é alguma coisa que está me levando a esse aumento de peso. E por isso que tem que avaliar se tem muita ansiedade junto, se tem alguns outros hormônios que estão influenciando nisso. E erro alimentar, lógico, né? Porque tem que fazer... Não tem como ser magro com milagre, né? Bem que seria bom. Tem que diminuir, tem que sacrificar. Então, mesmo os medicamentos, que muitas vezes se faz necessário sim, né? Infelizmente... E é importante, a gente reforça aqui, buscar o médico para a medicação. Porque muitas pessoas conseguem comprar a medicação por outras vias, pegando emprestado receita de amiga ou tomando medicação, enfim. E o remédio para emagrecer, né, para inibir o apetite ou relacionado a qualquer remédio, qualquer medicação, é extremamente sério, traz consequência, traz efeito colateral. E só o médico vai saber dosar se aquele medicamento tem mais benefício para você do que malefício. O remédio, ele é muito temeroso, então a gente tem que fazer toda uma avaliação, porque tem muito efeito colateral. Então não dá para ser qualquer um que dá para usar, e o que é bom para mim não é bom para você, que não é bom para meu vizinho. Então tem que ser muito bem visto. Eu emagreci horrores com aquilo, ficou ótimo, não senti nada. Eu não senti nada. Às vezes o outro toma, aquilo vai dar um super efeito que vai parar até no hospital. Então é complicado. Então por isso que realmente a gente ainda, com todo esse aparato de exame, de controle, às vezes ainda os pacientes nos surpreendem com alguma reação inesperada. Imagina eu tomar por conta, porque fiquei sabendo que é bom, porque vi na televisão, na internet, uma propaganda que fulano, ciclano emagreceu. E a mesma coisa em relação à medicação natural, né? Eu digo entre aspas porque há determinado alimento, determinado chá, determinada grão, semente, vou no raizeiro, isso também também chama atenção. É preciso que a gente saiba onde a gente está pisando, né, doutora? Tem que saber muito, porque é bem isso aí, o natural ele nos engana. Né? Com essa aura de que é natural, é bom, não tem problema. Tem problema sim. Muitos dos medicamentos que existem lá na farmácia que eu compro é feito de planta. Então é uma droga, é uma substância. Quantos venenos não tem na natureza de substância? Tem até estudos sérios e com uma quantidade grande de pacientes mostrando intoxicação hepática por chás, por substância de chá. Então não é assim tão simples, né? Doutora, ser magro é mais que estética, é questão de saúde, o seu olhar de endocrinologista. A gente tem que ser magro. Então, é assim... Questão de saúde. Tem que ser saudável.
Tem muito magro doente também. Tem Olha muito aí. magro que não tem saúde. E tem gente que tá acima, assim, o gordinho saudável. Tem. Então tem gente que está um pouquinho acima do peso e que está até melhor do que às vezes um muito magro, porque ser magro tem até parte genética. Então tem pessoas que têm um metabolismo muito bom e aí aproveita disso para comer mal. Então come muita gordura e aí o colesterol é alto. Então nós não estamos falando só em gordura corporal. Estamos falando de uma qualidade ou não de vida que é o tal negócio. Mire a saúde, que a beleza vai vir. Olha, e aí, ó, para encerrar o programa VIP desta noite de domingo, umas dicas aí para quem quer ter saúde, para quem quer ter viver bem, tá dentro do peso ideal. Eu acho que disciplina é fundamental. Sem disciplina, sem querer, sem dedicação, comprometimento, a gente não consegue sair do lugar. Ser disciplinado é fundamental, porque senão eu não vou conseguir realmente nada. Como que eu vou fazer uma dieta que não é legal? É tão mais fácil comer bobeira. Então eu tenho que saber... Só remédio não resolve. Não né? resolve. E eu tenho que saber que isso é pra minha vida. Não estou fazendo um mês, não estou fazendo 2 meses. Eu vou fazer sempre. Por isso, fazer coisas possíveis, não fazer loucura, não cortar, assim, definitivamente algo que é muito importante na sua vida, né, na minha vida, porque senão eu não vou conseguir ficar sem ele. Então, dá pra fazer? Dá. É um pouquinho de cada, comer com qualidade, se exercitar, não ingerir bebida alcoólica ou ingerir o mínimo possível, tentar evitar refrigerantes, Cigarro doces, nem pensar. Cigarro nem pensar. Eu vejo gente fitness que malha e fumando. E fuma. E ainda fuma muitas vezes porque isso alivia meu estresse. Tem outras maneiras melhores e mais saudáveis da gente aliviar o estresse e que funciona melhor. E que não vai me dar consequências no futuro. E ter uma qualidade de sono boa. Então isso significa viver bem, aproveitar também seu tempo livre, aproveitar com a família, aproveitar para fazer coisas que você gosta, com pessoas que você gosta. Porque afinal de contas, né, a gente tem que também ser feliz. Tudo isso vale a pena eu ter saúde para viver bem, para poder conseguir fazer o que me dá prazer, o que é bom. Vamos para casa agora, né? Então Vamos vamos agora embora. para casa cuidar de filho. Doutora, muito obrigada. Eu agradeço também a Unimed, que sugeriu a doutora Maria Luísa aqui com a gente para falar sobre diabetes. Eu aproveitei e falei um pouquinho sobre hormônio, sobre obesidade, porque isso são assuntos que despertam o interesse de todo mundo, não só da mulher, mas do homem, e também o olhar que eles tenham para seus filhos, sejam crianças, sejam adolescentes. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Volte mais vezes. Quero agradecer também aos parceiros do programa VIP, aos meus parceiros, a Ana Castrilon, que é a nossa maquiadora. Aqui, a doutora Maria Luísa é uma graça, né? A Muito. Ana é uma graça. querida. Um beijo pra Ana, um beijo pra Kate Caterine, que são as peças que eu utilizo. Então, ó, segue ela lá no Instagram. O Érico, nosso editor, vai colocar aqui todos os endereços de Instagram. Também a Nalva Justina do Espaço La Provence, a Bendita Benedita. Enfim, a todos os parceiros do programa VIP, a Unimed Cuiabá e a você que está aí com a gente, acompanhando há tanto tempo e todo domingo tá ligado aqui. Uma ótima semana e uma ótima noite e o restinho de noite. Um beijo, até domingo que vem. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409.